Nós hoje estamos encerrando uma jornada que começou no dia 28 de março, com a nossa conferência de abertura, onde nós recebemos bastante informações sobre a experiência da cidade de Santander, na Espanha, uma cidade com perfil muito parecido a São Caetano do Sul, a cidade mais inteligente da Europa. Essa maneira que nós conseguimos para denominar a importância dessa cidade para esse tema que nós estamos trabalhando. No segundo dia, recebemos também a conferência sobre o projeto da Sharing Cities, reúne Lisboa, Milão e Londres, como coordenadoras da criação de um modelo de cidade inteligente da Europa. Ontem, recebemos Porto Digital e Ruta N, Porto Digital de Recife, Ruta N de Medellín, as duas principais experiências em parques tecnológicos ou centros de inovação, empreendimento, estímulo à criatividade e ao talento humano. E hoje pela manhã tivemos a participação do Isaac Serrano, da Cidade do México, que nos apresentou a experiência que eles desenvolvem de participação cidadã, utilizando também as ferramentas tecnológicas que nós temos à disposição. É uma satisfação estar aqui nesse momento. Quero aqui agradecer a presença de algumas pessoas que vieram para prestigiar o nosso evento. Dong-Un Lee, diretor de práticas da SAP, seja bem-vindo. Ricardo Andrejuk, novamente, agradeço a sua presença. Aproveito para agradecer Daniel Córdoba, e na frente do prefeito da cidade gostaria de fazer um elogio, prefeito, aos vereadores Ricardo Andrejuk e Daniel Córdoba. Gratuito, mas um reconhecimento dos agentes do Legislativo que acompanharam esse debate desde o início. Nada mais do que isso, a nossa obrigação de reconhecer a presença de vocês e parabenizar essa dedicação. Assim como uma parte do seu secretariado, além do professor Silvio, eu posso citar o Jefferson, de cabeça, secretário de Finanças e outras pessoas que estiveram presentes. Franklin Ribeiro, também aqui está presente, gerente de investimento do Invest São Paulo, governo do Estado. Alan de Camargo, presidente da Rede Global de Empreendedorismo, aqui de São Caetano. Marisa Catalão, chefe de gabinete do prefeito de São Caetano do Sul, a quem agradecemos também bastante a presença e a disposição de vir para um espaço, prefeito, que foi pensado para dialogar, para escutar e para construir consensos. É essa a ideia. E é esse, posso dizer, o espírito da proposta de construir esse espaço de participação, um fórum sobre a cidade do amanhã, São Caetano do Sul, cidade inteligente. Para conduzir esses nossos trabalhos da parte da tarde, os trabalhos de encerramento, eu quero compor a mesa e quero chamar, primeiramente, o professor Silvio Minciotti, secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho da Prefeitura de São Caetano do Sul. Eu não sei se eu estou seguindo o protocolo exato, peço desculpas, enfim, mas vamos lá, tá? Quero também chamar a professora Maria do Carmo Romero, pró-reitora aqui da Universidade de Pós-Graduação e Pesquisa. Obrigado, professora Carmen, pela sua presença e participação ativa no evento. E, finalmente, eu já agradeci, quero chamar o prefeito da nossa cidade, José Auríquio Júnior, para participar da nossa mesa e dos nossos debates agora à tarde. Passo a palavra agora ao professor Silvio Minciotti, que vai ter a responsabilidade de conduzir esse processo da tarde. Muito obrigado. Peço para alguém colocar. Muito boa tarde a todos e a todas. Um cumprimento à nossa professora Maria do Carmo, pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, em exercício da reitoria no dia de hoje. Aliás, nos últimos dias, na ausência do nosso reitor. Tem um breve comentário que eu queria fazer. Existe um grupo de professores na universidade que tem um vínculo muito histórico com ela. Eu, por exemplo, atuo aqui há 48 anos. A professora Maria do Carmo, salvo engano meu, atua há 38 anos.
ela foi muito precoce, ela entrou muito pequenininha, nós tínhamos um jardim de infância naquela época. Mas durante esse tempo todo nós conversamos muito sobre como nós gostaríamos que fosse a instituição. E hoje a gente tem muita felicidade de ver a universidade ativa, pujante, integrada nas coisas da cidade, nas coisas da região. E eu estou dizendo isso tudo, professora Maria do Carmo, para saudá-la, porque realmente tenho muita satisfação, não só do convívio, mas de poder consigo vivenciar a universidade que nós estamos vivenciando hoje. O nosso prefeito José Auric, eu queria também saudar, no sentido de registrar a honra que eu tenho de integrar um grupo, prefeito, que tem na condução alguém que, quando nos orientou sobre que caminho seguir, que ações tomar, que decisões estratégicas tomar, como essas que nós estamos compartilhando hoje, mostrou, sem dúvida, uma visão de estadista importante. E é muito bom sabermos que essa é a sua mentalidade, a sua maneira de agir e integrar o seu grupo. Muito bem. Quero cumprimentar todos os colegas secretários que estão aqui, os professores da casa, muito queridos, e todos aqueles que nos acompanharam ao longo de todo este período e também aqueles que estão comparecendo hoje. Uma especial saudação, muito carinhosa, para o Daniel e para o Ricardo. Foram duas pessoas fantásticas que conduziram e souberam se empenhar muito e permitiram que isso tudo pudesse acontecer com a dimensão que aconteceu. Aos nossos vereadores, Daniel e Ricardo, muito prazer tê-los tido sempre aqui. Muito bem, o que nós vamos fazer hoje? A ideia é que nós abramos para todos a possibilidade de dar a sua sugestão, dar a sua contribuição para que nós possamos começar um processo de arquitetura, de desenho da São Caetano do futuro que a gente quer. Este encontro ele está integrado nesse seminário internacional que foi promovido pela universidade e trouxe os agentes internacionais que fizeram as palestras, tanto quanto pela SEDERT, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho de São Caetano, com o intuito de satisfazer os interesses da universidade, que estuda o tema, que se dedica ao tema, que tem nos seus programas de mestrado e doutorado uma atenção específica para o assunto, tanto quanto da administração pública, que tem, nesta pauta, uma pauta priorizada pelo prefeito. Então, hoje a gente vai ter essa possibilidade de começar a ouvir. Esse é um tema que ninguém tem o direito de formular sozinho. É preciso que a gente realmente tenha muita integração com a comunidade e que a sociedade participe desde o início desse processo. Este é o primeiro passo que nós estamos dando. O que se espera? Que, particularmente, aqueles que ouviram as palestras ao longo desses dias que se passaram, somado às suas ideias próprias, possamos, então, enriquecer e começar a contribuir com o nosso planejamento. Para que se tenha uma ideia e para que nós possamos iniciar esse trabalho, eu vou fazer uma apresentação para os senhores de alguns aspectos do plano de governo que foi traçado no período da campanha eleitoral. Portanto, são ideias que foram avaliadas e aceitas pela população na medida em que faziam parte do plano de governo. Mas elas seguramente precisam ser melhoradas. Mas é preciso também que os senhores tenham uma ideia do que já está pensado em termos estratégicos e algumas ações para São Caetano do Sul. E, a partir daí, vamos incorporar novas ideias e vamos ampliá-las. Sabe qual é o problema? Não tem tecnologia que resista a um botão on-off. Não fizeram isso ainda. E o meu estava off. O problema não é na tecnologia. O problema é... Deixa para lá. Muito bem, pessoal. Aqui são algumas ações do eixo relativo a ações tecnológicas e serviços ao cidadão. Esse era um dos eixos que compôs o plano de governo. Lá nós encontramos, então, ampliação da infraestrutura viária tecnológica, envolvendo fibra ótica, data center, Wi-Fi,
Infraestrutura também energética e urbana para atrair novos investimentos em São Caetano do Sul e serviço à população de forma gratuita através de parceria público-privada. Essa já é uma ideia que corresponde a uma das intenções do governo. Eu vou me permitir não ficar alongando, eu apenas estou tentando dar ciência a que vocês possam perceber o que já temos pensado e incorporar a partir disso. Implantação de um programa de eficiência energética com instalação de iluminação pública, lâmpadas LED, parceria público-privada, garantindo redução de despesas entre 30% e 50%. Eu não me lembro que palestrante foi, se foi o de Lisboa ou se foi o de Santander. Ele disse que a redução foi de 80%. Santander. Isso, ele falou que a redução foi de 80%. A estimativa nossa, na época que fizemos o plano, era da ordem de 30% a 50%, até porque nos faltavam dados mais acurados. Unificação do sistema de gestão. Essa é uma medida de cunho interno da administração pública, mas de grande repercussão para cidadãos. À medida em que a administração consegue ter a sua gestão sincronizada, absolutamente online, ela vai ter um desempenho melhor. Criação do SunCard, que é um cartão que vai reunir todas as informações do relacionamento do cidadão com a prefeitura, possibilitando, assim, um serviço muito mais eficiente por parte do município. Essa é uma ideia antiga já, e que foi incorporada nesse plano de governo e já está em curso. O nosso secretário da Fazenda, o Jefferson, já está cuidando disso, não é isso, Jefferson? Cidade conectada. Todos os serviços da prefeitura estarão disponíveis em portal da internet ou em aplicativo que direcionará os cidadãos às áreas específicas. No campo do estacionamento, no campo dos problemas de tráfego, enfim, eventuais alagamentos que, não, por vezes, acontecem, enfim, entre outros tantos exemplos. Mas a cidade conectada é algo possível a partir da infraestrutura instalada. Criação do Centro de Inovação, que ele sugere-se que seja instalado junto ao Centro Digital. Esse Centro de Integração é um espaço colaborativo para fomento de startups na área da inovação, evidentemente, com capacidade para receber até umas 320 inovadores por ciclo. Ciclos a gente imagina em torno de 6 meses, mas isso tudo é muito embrionário. Isto vai ser repensado e contornado, delineado de forma definitiva quando tivermos mais... tivermos nos debruçado mais na análise do tema. Mas o importante é que a ideia é que nós tenhamos uma condição de fomentar as startups, algumas delas em torno de 20%, estima-se, voltada para o empreendedorismo social. E aqui também vai funcionar um escritório de projetos especiais ou centro tecnológico, que isso vai estar funcionando junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDERT, cuja função é unir as universidades e as empresas em torno de projetos de pesquisa aplicada. Qual é a ideia aqui? A ideia é que nós possamos reunir as empresas que nós já temos instaladas, as de tecnologia, que eu confirmei. Cadê o Benício? Benício, você me falou que passam de 500, não é isso? Em São Caetano. Vocês sabiam disso, não? Só no teste nós temos 50. Então, nós temos uma grande quantidade de empresas já atuando no campo da tecnologia e da comunicação que passam 500. E elas estão aí. E nós ainda não conseguimos nos relacionar adequadamente com elas. Mas iremos fazê-lo. E a ideia qual é? Agrupá-las, não só as de tecnologia e comunicação, mas também aquelas que estão militando em outros campos da produção, para que nós tenhamos ações de complementação num coworking, gerando projetos que nós possamos comercializar para fora. E, a partir daí, nós tenhamos uma receita adicional que venha beneficiar as empresas envolvidas nos projetos, tanto quanto a própria prefeitura, que vai se beneficiar da arrecadação tributária. Mantém-se as individualidades das empresas, mas une-se a complementaridade de forma gerando uma sinergia que permite gerar projetos que serão comercializados e, a partir daí, trarão benefícios para todos. Essa é a ideia. O Alô São Caetano é a retomada e ampliação do serviço 156, de informações e serviços ao cidadão, com telefone, site, redes sociais e outras ferramentas de comunicação. Aqui, no campo do desenvolvimento econômico e relações de trabalho, nós temos uma melhoria do programa de desburocratização e agilização do processo. Hoje, a gente já atingiu um número que permite que se abra uma empresa em um dia. Cadê o Gilberto?
Posso assumir isso, Gilberto? Já atingimos esse número. O CIL, que é a Via Rápida, em São Caetano, lembre-se, foi uma das 5 cidades onde o governo do Estado implantou esse programa. E o município, inclusive, já foi premiado nesse sentido. A ideia é aprimorar o CIL e tornar o Via Rápida mais ativo e presente. A ampliação do programa MEI. São Caetano também foi pioneira na implantação do programa Microempreendedor Individual. Nós vamos ampliar, e isso tem a ver também com a criação do programa de empreendedorismo e gestão empresarial. Esse programa vai oferecer apoio à criação em plano de negócio, consultoria, criações de fornecimento de cursos e palestras, informações centralizadas, facilitadas. E aqui nós já estamos muito adiantados com negociações junto ao SEBRAE, no sentido de trazer para a nossa cidade um posto do SEBRAE que vai viabilizar com muito mais presteza esse tipo de serviço. A retomada do Centro de Formação e Caminho de Mão de Obra. Aqui, a criação de escritório de projetos e políticas públicas. A ideia aqui é, assim como nós temos o escritório de projetos para gerar produtos para empresas, aqui nós estaríamos cuidando mais da administração pública, onde nós estaríamos dando suporte para a criação e implementação das políticas públicas. Monitoramento das áreas comerciais através de mapeamento, promover a ocupação de espaços e tudo mais. Aqui, inclusive, a ideia é que esse escritório seja o grande monitor do programa que vai transformar São Caetano numa cidade inteligente. A criação do programa Posso Saber, que é uma nova vertente do programa Profamília, que vai reunir profissionais com experiência em várias áreas e que já estão fora do mercado de trabalho, por aposentadoria ou qualquer outro motivo, para oferecer o seu conhecimento em consultoria a jovens empreendedores. E também uma atração de investimento para a construção de um centro de convenções e um novo hotel. Isso tudo com foco nos novos empreendedores, mas prioritariamente com foco nas empresas que já estão na cidade. Os empresários que já estão na cidade são a nossa prioridade. E os empresários de fora, que nós estamos pretendendo trazer para a cidade, são os nossos alvos. Mas a prioridade será sempre aqueles que já estão instalados. Aqui vocês têm, e percebam que muitas coisas que estão aqui estão alinhadas com tantas coisas que foram ditas nas experiências que a gente já ouviu, o que significa que o caminho pode ser este. Mas muitas coisas que nós ouvimos não estão aqui. E significa que nós temos que acrescentar. E, nesse sentido, e também para alimentar um pouco a discussão na sequência, foi solicitado à Rede Global do Empreendedorismo que fizesse eles já tinham apresentado para nós, o Alan Camargo já tinha apresentado para nós, um conjunto de ideias bastante especificadas, inclusive na época que se montava o plano de governo. Então, a Secretaria solicitou a ele que refinasse um pouco mais essas ideias, que seriam a proposta deles para que nós possamos começar a discussão em complemento a essas que já fazem parte do plano de governo, mas sugestões novas que venham dar ideias acerca do uso da tecnologia na cidade. Eu pediria, então, por favor, Alan, vamos fazer a nossa apresentação. O que eu gostaria de falar, por enquanto, com vocês é isso. Agora nós vamos ouvir o Alan Camargo, que vai fazer essa apresentação provocativa, no sentido de dar algumas ideias possíveis para São Caetano. No nosso entender, essas ideias são possíveis. A questão se refere apenas a um cronograma que é muito mais ditado pelo orçamento público do que pela vontade da administração. Tá bem? Por enquanto é isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento. Agradeço o chamamento do secretário, agradeço a presença do prefeito, José Aurico Júnior, da reitoria de exercício, Maria do Carmo, e das pessoas, dos vereadores Daniel Córdoba, do Ricardo, e a todos que estão fazendo desse evento ficar mais importante, porque é esse debate que vai dar vazão para uma série de necessidades que a gente tem na nossa cidade. Antes de começar a falar das ideias que a gente deu no plano de governo do então candidato José Aurico, eu fico muito feliz porque quando a gente fez esse plano de governo, apresentou, logo depois a gente fez um evento aqui na USCS e o Aurico esteve presente nesse evento,
dando uma importância maior para as ações que a gente estava pensando para a nossa cidade. E, em janeiro desse ano, o secretário me ligou e falou assim, e aí, vamos trabalhar, né? Então, assim, mais importante do que planejar é botar em prática. Acho que isso foi importante para nós, que a gente não teve um trabalho jogado fora, né? A gente trabalhou e ele, em janeiro, já falou assim, e aí, agora já assumimos, vamos trabalhar, vamos botar em prática. Então, a gente fiquei muito feliz com isso e todo o pessoal da Rede Global também. Bom, a ideia a gente denominou de CIT São Caetano, fazendo uma brincadeira aí com o Centro de Inovação e Tecnologia da Geração Y, que é pensar em soluções para a cidade, de uma maneira a não simplesmente propor, chamar as pessoas para que elas possam pensar em inovações usando a cidade de São Caetano como um laboratório para implementações dessas tecnologias. Bate muito do que o Isaac falou um pouco hoje da Cidade do México, né? É estimular as pessoas que elas possam usar a criatividade em benefício de novas tecnologias. E a Prefeitura e o Poder Público propor ou oferecer a cidade como laboratório para a implementação dessas tecnologias. Bom, o que a gente propõe, efetivamente? É a criação de um ecossistema empreendedor voltado para a inovação. Então, a gente pegou algumas experiências espalhadas pelo mundo inteiro e colocamos dentro de uma apresentação e propusemos para o plano de governo. Um pouco do que acontece no campus Google, né, em São Paulo, do CID, que é vinculado ao governo do Estado de Minas Gerais, muito do ecossistema do Vale do Silício, do que a Endeavor mesmo prepara dentro da estrutura dela, e de outros modelos. Então, a gente foi pegando um pouco da experiência de cada um e trazendo dentro de um plano para incorporar em São Caetano. A gente, como falei, denominou em CIT, e o importante disso, na verdade, é que a gente pudesse basear isso numa estrutura física, que efetivamente as pessoas pudessem encontrar essas soluções, tivesse um ponto de encontro, porque a gente acredita que o ecossistema só vai acontecer na hora que a gente juntar as mentes, conectar as pessoas e criar as soluções. Então, é mais ou menos aquele pensamento. Eu tenho uma ideia de um negócio, mas eu preciso de alguém que possa me auxiliar nesse negócio. Então, é conectar essas pessoas para que a gente efetivamente possa gerar uma ideia de inovação e que essa ideia de inovação se transforme numa empresa, tenha CNPJ, porque independente de qualquer solução que a gente implemente na cidade, essa solução está baseada numa empresa. Então, ela precisa ser criada, ser desenvolvida. Porque se a gente só ficar pensando em o poder público oferecer soluções para a cidade, sem uma viabilidade econômica de um processo efetivo, fica difícil para que isso efetivamente se coloque em prática. Então, dentro desse espaço, a gente pensou num espaço de coworking, que ia servir como uma conexão das pessoas, atrelado a isso, eventos vinculados a esses assuntos. Nesse espaço também, a gente também teria um ponto de encontro para que os investimentos pudessem chegar. Então, as pessoas que têm algum tipo de investimento vão dizer, vou para São Caetano, porque lá tem um lugar onde a gente pode conhecer projetos novos e pode efetivamente colocar dinheiro dentro de um processo que tem um resguardo da prefeitura e tudo mais. E a nova geração, que é um processo de desenvolvimento de cultura empreendedora, porque, inclusive, no finalzinho do ano passado, a Endeavor fez uma pesquisa e o processo de pessoas que pretendem abrir empresas, essa pesquisa foi feita nas universidades, ela vem caindo, e que é um processo que a gente pensa que tem que ser inverso. As pessoas têm que pensar em empreender por 2 pontos básicos. A gente até usa como referência uma frase do Jorge Paulo Lemann, que ele fala: o empreendedorismo vai salvar o país. Vai salvar o país por 2 questões, porque a gente não tem como oferecer emprego para toda essa população que está desempregada, porque o processo industrial já não vai conseguir suportar todo mundo, e também porque a gente precisa inovar. A gente precisa criar coisas que vão criar impacto econômico nas cidades e que possa ser escalável para outros lugares. Então, criar essa geração de pessoas que pensem em empreender é muito importante para que toda a cadeia se desenvolva em processo de inovação para a cidade. Então, só delineando cada ponto desses 4 pilares do CIT. Então, o espaço de coworking é um espaço colaborativo para fomento e criação de startups voltados para a inovação. A gente pensa no modelo, aí a gente se baseou muito no CID, que acontece no governo do Estado de Minas Gerais,
onde eles fazem um chamamento para as pessoas efetivamente estarem dentro do CID, desenvolvendo as suas empresas, pensando nos negócios. Conectamos essas pessoas com mentores que possam ajudar nesse processo de desenvolvimento das empresas. E aí a gente tem um grupo ao invés de a gente pegar alguém de uma secretaria de inovação e ficar propondo negócio, a gente vai juntar um monte de gente que vai propor várias soluções para a cidade, que podem ser implementadas aqui ou podem ser implementadas fora da cidade. Então a gente foi dividindo, e a gente fala do empreendedorismo social, por quê? Porque é uma necessidade de mercado. A gente, pensando no ambiente federativo, a gente tem problemas com a saúde. Então, negócios que podem dar dinheiro e que possam solucionar um problema da saúde, como o Doutor Consulta, a gente tem até aqui em São Caetano um processo também feito pela doutora Regina Mauro e pelo Cristiano, que também tem essa visão, se entre ganhar dinheiro e ajudar a população, fica os dois. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro e oferecer uma qualidade de saúde para essas pessoas por um preço baixo. Então, isso aconteceu com o Doutor Consulta. A gente tem outras empresas que fazem isso, como Vivenda. Então, o processo, a pessoa mora na favela, ela quer fazer uma reforma na sua casa. Ela faz lá de qualquer jeito e tudo mais. O Vivenda ele oferece um processo de arquitetura a um preço muito baixo e ele consegue efetivamente fazer uma reforma dentro da casa dele de uma maneira efetiva. Então, o empreendedorismo social ele visa essa questão. Então, sempre atrelado a um negócio mesmo. E aí a presença no coworking teriam dois formatos. O sítio eventual, que é o espaço de coworking, que eu posso pegar meu notebook, ir lá para o espaço, sentar, tem internet Wi-Fi, tem um café, eu vou poder me conectar com outras pessoas, poder utilizar da infraestrutura para marcar uma reunião com um parceiro e tudo mais, sem o custo. Então é porta aberta para que as pessoas possam entrar e se conectar. E o sítio integral, que aí, através de um processo de chamamento, que eu vou falar um pouco no próximo slide, essas pessoas teriam um espaço determinado para eles ficarem, porque através de eu vou falar um pouquinho mais para frente desse sítio. Alan, oi. Só um detalhe. Essa ideia que ele acabou de apresentar, essa está no plano de governo. Sim. Ele tem um elenco de sugestões, essa já está no plano de governo. As outras sugestões estão sendo apresentadas, ainda não estão consolidadas no plano de governo, mas essa já está. E, inclusive, a gente está desenvolvendo um processo junto com o secretário e com o prefeito Auríquio. A gente está ajustando alguns pontos para a gente fazer uma missão dentro do Campus São Paulo, espaço do Google. A gente vai ser recebido pelo diretor do Google, que vai nos passar toda essa informação de como é que funciona dentro desse espaço e o que impacto eles estão causando dentro do espaço do Google. A sugestão, como o professor Silvio falou, é de montar essa estrutura dentro do Centro Digital de Ensino Fundamental, na Avenida Goiás. Então, falando um pouco daquele espaço onde as pessoas vão efetivamente ficar no CIT. A gente, baseado também no que acontece no CID lá de Minas Gerais, a gente faria um chamamento para as pessoas. As pessoas seria criada uma comissão que avaliaria diversos projetos e dentro desses projetos a gente iria instalar eles, deixar eles residentes dentro do espaço e aí oferecer recursos para que ele efetivamente possa tirar esse projeto do papel. Então, mobilidade urbana. Isso aconteceu, por exemplo, no campus de Tel Aviv. Era uma necessidade, era um problema. O espaço do Google de Tel Aviv fez uma seleção. Dentre esses caras, tinha um cara lá que pensou no Waze. E aí o Waze se tornou uma das maiores ferramentas de mobilidade urbana do mundo. Imagina o impacto que isso causa se a gente tivesse um espaço desse e algum maluco tivesse pensado no Waze e o Waze tivesse acontecido aqui em São Caetano. Então, a ideia efetivamente é essa. Criar soluções para a cidade, mas que a gente possa transformar essas soluções em empresas que vão gerar recursos, vão gerar emprego, vão gerar uma série de ações para a cidade. Então, esse modelo foi muito baseado no que acontece no CID. Inclusive, essa conversa que a gente está articulando com o diretor do Google, com o André Barrense, é importante porque o André Barrense criou o CID, então ele vai poder nos ajudar, inclusive, nas questões
com relação ao legislativo, aprovações dessas verbas e tudo mais, porque ele passou por isso lá na Assembleia Legislativa do Governo de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então, a ideia é efetivamente dar um recurso para esses caras efetivamente botarem as ideias em prática e isso possa acontecer, possa virar negócio. Uma coisa que é muito importante dentro desse processo, e é isso a gente, na apresentação do plano de governo, a gente fez questão de usar, é que, assim como o CID, a ideia é que as pessoas entrem nesse ambiente, que esse ambiente não seja... não tenha algum vínculo muito presente. Isso aqui é um processo do governo de São Caetano. A ideia é que o CIT, um dia, ele deixe de existir. A gente quer, efetivamente, criar um ecossistema que ele comece a fomentar empreendedorismo e, um dia, o CIT dê espaço para outra coisa. Porque o ambiente, o ecossistema está criado. As pessoas já identificam em São Caetano um lugar onde pode empreender. Então, essa é a ideia. Por isso que a gente não faz nenhuma vinculação à prefeitura. A ideia é que um projeto tenha uma identidade própria dele. Bom, como é que a gente vai conseguir esses recursos? Que é importante, né? Parte desse recurso ia da Prefeitura de São Caetano do Sul. A gente sabe como é que está a situação. Não está fácil. Então, a gente imagina que isso tem todo um trabalho junto com o Legislativo, com o orçamento da cidade. Então, isso é uma outra questão. Mas a gente tem outras formas também de conseguir recursos para poder startar esses negócios. Através de fundos privados, chamando empresas. A gente tem diversas empresas que estão loucas para investir em alguma coisa. E se a gente apresenta algumas soluções e eles acharem interessante, eles vão botar dinheiro e vão aportar essas empresas. E através de canal de financiamento solidário, coletivo, que é um processo ainda muito novo assim, no Brasil, mas é um processo onde as pessoas físicas podem doar ou podem investir e se prevalecer de algum retorno dessas empresas que eles estão ajudando. Alan, só uma informação. Essa sugestão não foi incorporada no plano de governo, não porque ela não seja boa ou porque não tenha concordância do governo, porque ela pedia recursos financeiros que, à época, nós não vislumbrávamos como possíveis. Então, a opção foi por não colocar no plano de governo alguma coisa que nós não tivéssemos segurança de que seriam cumprida. Porém, há total aderência dessa ideia com a proposta de governo. O que nós estamos buscando agora é recursos para isso. Bom, aí falando um pouco da nova geração, que é a criação do modelo de cultura empreendedora, que é aquilo que a gente pretende fomentar nas pessoas. Isso não só na universidade, isso lá embaixo, no ensino fundamental, no ensino médio, fazendo que as pessoas... A gente vai até a brincadeira, né? Por que os nossos craques dos negócios não podem ser ídolos das nossas crianças? Quem não tem o Abílio Diniz como uma referência de negócio, com o Jorge Paulo Lemann, com Luísa Trajano, uma série de empreendedores que são importantes dentro do mundo do negócio. Por que esses caras não podem ser... pode ser o Neymar também, pode ser o pessoal, os jogadores do Corinthians e tudo mais, mas por que não pode ser um empreendedor, né? E mostrar para eles que é legal, que é bacana ser empreendedor. Então, em dois modelos, a gente levaria a cultura para as escolas, através dos professores ou através de palestrantes, e a gente traria insights para dentro do CIT. Então, propondo para que as pessoas, desde o jovem lá embaixo, pensassem em soluções para a cidade e tudo mais e trouxessem para dentro do espaço. E o espaço de eventos, que seria um espaço aberto, que teria uma curadoria dessa comissão, através de parcerias com inúmeras entidades. A gente pôs algumas aqui, mas a gente tem outras, inclusive entidades aqui da cidade, como o TESCS e outras entidades, que trariam temas importantes para o desenvolvimento do empreendedorismo, de inovação e de tecnologia. Então, a ideia é que a gente tivesse tudo lá dentro, esse espaço de coworking, esse espaço de eventos, um espaço onde as pessoas pudessem aportar investimento, tudo no mesmo lugar, com endereço fixo e tudo mais, com o respaldo da prefeitura. Bom, é isso. O modelo que foi apresentado foi esse e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito bem, obrigado. Ricardo, por favor, ajuda a gente. Vamos botar essa mesa um pouco mais de frente agora? E eu pediria que acendesse a luz daqui de cima, por favor. Então, o que a gente vai propor? Nós vamos colocar aquele microfone disponível, e este aqui eu vou deixar para o pessoal desse lado.
As pessoas que tenham opiniões referentes ao que foi apresentado aqui, seja por mim, seja pelo Alan, seja no sentido de comentar, complementar ou até mesmo criticar, ou tenham ideias que não foram apresentadas aqui, mas consideram oportunas, eu pediria que comparecessem aqui, se acomodassem nas cadeiras e uma cada vez fosse registrando o seu comentário no microfone. E daquele lado, da mesma forma, o microfone eu deixaria ali no chão para que as pessoas pudessem, daquele lado, fazer a mesma coisa. Vão se acomodando aqui nas cadeiras da frente e vão, cada um, ao seu tempo. Eu só pediria, como nós estamos fazendo uma gravação disso, nós não estamos registrando todas as opiniões, eu pediria que realmente se apresentassem, para que nós pudéssemos ter um contato futuro, enfim. Aqui, o que a gente espera? Que haja um highlight, uma ideia muito singela, muito sintética. Algumas delas pedem projetos maiores, pedem que seja mais explicado isso. Nesses casos, eu pediria que, por favor, fizessem esses projetos, entrassem em contato conosco na SEDEST, eu terei enorme prazer em receber pessoalmente, conversar e discutir cada um desses projetos com vocês. Hoje, aqui, por uma questão de razoabilidade, eu pediria que nós fôssemos extremamente sintéticos, só para que nós tivéssemos uma ideia da nuvem de ideias. O que existe pairando no ar em termos de possibilidade. E também vamos nos lembrar que hoje nós não vamos esgotar o assunto. E tampouco é uma reunião conclusiva. Eu diria que é uma reunião, como os aficionados da metodologia científica de pesquisa costumam, é uma reunião exploratória. Certo, professora? É o que a gente pretende fazer. Também assim? Por favor, quem começa? Esse negócio de começar é muito complicado, né? Posso começar? Por favor. Boa tarde. Desculpa ficar de costa. Eu acho que um ponto importante, de profunda reflexão aqui das pessoas, é a questão do engajamento social, de como a participação popular se dará nesse processo. Eu fiquei, até agora, eu vi grandes os exemplos das cidades, esse tema estar contínuo em todas as apresentações que aqui foram feitas. Então, eu gostaria de saber, eu vi com clareza o plano de governo, de como se dará o processo de engajamento social na nossa cidade, né? Haja visto que a gente tem aqui no nosso país os conselhos municipais, inclusive temos um conselho técnico municipal que dirige o plano diretor da cidade, que foi feito ano passado após ampla consulta da população, e a gente precisa debater esse tema de como a sociedade pode ser engajada nesse processo de construção da São Caetano que queremos. Obrigado. Muito obrigado. Quem falou com os senhores foi o Valmir. Quem mais? Por favor. Quem tiver alguma... Eu pediria, desculpe, é chato isso, mas é que se nós não fizermos assim, a gente não vai ter o registro dos comentários. Eu pediria a gentileza de se deslocarem até aqui à frente para que a gente possa calmamente ir fazendo isso, tá bem? Por favor, se apresente, gostaríamos muito de ouvi-lo. Boa tarde, meu nome é Gilberto, sou engenheiro, faço pós-graduação e no meu trabalho que eu fiz na pós-graduação foi sobre cidade digital e o case que eu fiz foi sobre São Caetano, a área de saúde. Fui em Águas de São Pedro, acho que vocês até conhecem, conversei com um secretário lá que tem o CIVES, que foi aplicado pela Vivo lá, que é o conceito de cidade digital, que depois a Vivo saiu, entrou aqui e a Tacira assumiu, que é o Washington, que é o líder do Fórum Mundial também. E conversando com ele, com o pessoal da Vivo, eu tive grande dificuldade de iniciar o projeto. Então, ele comentou que, até como o nosso amigo ali ilustrou, que essa dificuldade de entender o que a população tem, qual que é a dificuldade. Foi a pior parte do meu projeto foi isso daí. Na época, o meu orientador falou para fazer a respeito de uma área só, resolvi fazer sobre a área da saúde, eu conversei com o Pio,
Ele falou que a área da saúde era uma área que estava muito complicada a resolução. Conversei com o Conselho Municipal, através do, acho que é Roberto, ele me passou alguns temas. Eu tenho um trabalho pronto a respeito disso. Então, me coloco à disposição, se quiserem conversar. Tenho muito conhecimento a respeito disso. Conversei com o pessoal que fez a estrutura da Vive Água de São Pedro, então a dificuldade tecnológica que eles tiveram. Visitei a cidade, conversei com o Elísio aqui de São Caetano também, para saber a respeito dessa parte política. E a maior dificuldade mesmo é o que a população quer saber. Qual que é essa dificuldade dos reais problemas. Que, por exemplo, eu olhei, por exemplo, a parte de saúde. A gente tem um problema em São Caetano, pelos relatórios, que os problemas digestivos na cidade aumentaram. Então, esse problema digestivo pode não ser pela área de saúde, mas, às vezes, por uma área de saneamento, um problema de água, alguma coisa. Então, eu acho que essa é a maior reflexão, não verificar somente o problema, mas sim o que está ocasionando, que, às vezes, é uma outra área que é independente disso. Muito obrigado, Gilberto. Estamos à sua disposição lá na Secretaria para conversarmos a respeito. Por favor, professora Priscila. Boa tarde. Meu nome é Priscila Perazzo, eu sou professora aqui da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no programa de pós-graduação em comunicação. Eu queria aproveitar a oportunidade, professor, prefeito, professora Maria do Carmo, para colocar à disposição o laboratório Permídias que nós temos aqui na universidade, bastante inspirado pela nossa apresentação de hoje de manhã no México, sobre o México, do laboratório das cidades, dizendo que é um projeto que se iniciou na reitoria do professor Silvio, aqui na USCS, e que se encerrou agora no final do ano, com todo um trabalho, um financiamento da FINEP, e a gente tem uma infraestrutura de hipermídias, de audiovisual, de tecnologia, que pode ficar a serviço aí dessa implantação da Smart Cities. Obrigado, professora. Boa tarde. Meu nome é Lucimara Dávila, eu sou sócia da B3A Inovação e somos parceiros da SPI, a empresa de tecnologia que está vindo aqui para São Caetano. Nós somos uma empresa focada em gestão da inovação e na estruturação de centros de inovação. Então, em linha com o que o Rogério colocou, nós também somos entusiastas, né, da criação de centros onde seja possível explorar novas ideias, fazer parcerias com universidades, com ICTs, com startups, a criação de um ecossistema onde sejam valorizados realmente a criação de novas ideias e também, e talvez principalmente, utilizar-se de experiências que tenham sido vencedoras, né, em cidades ou em gestões públicas compatíveis. A gente vê inúmeros exemplos aí de experiências que deram muito sucesso e muitas vezes simples. A gente conversou com o Daniel essa semana e há exemplos de algumas cidades que já adotaram soluções tecnológicas, principalmente, que com pouco esforço e pouco investimento a gente consegue fazer muita diferença na cidade. Então, eu queria parabenizá-los e a gente se coloca à disposição para compartilhar experiências, e para fazer essa ponte, muitas vezes, entre empresas e a própria cidade e poder facilitar esse canal de comunicação. Okay? Muito obrigado, Lucimara. Posso usar a palavra como cidadão agora, professor? Pode. Tirar a capa institucional nesse momento. Daniel Vaz, sócio fundador da ONG Opção Brasil. Eu quero trazer duas reflexões das muitas que eu já consegui fazer sobre a nossa semana e há outras que eu ainda não consegui digerir. Mas duas, para mim, são prioritárias, que parece que permearam a todas as intervenções que nós escutamos. A primeira delas, prefeito, todos nos falaram que é fundamental ter uma pessoa que lidere esse processo, né? Então, o líder da cidade máximo, que é o senhor, tem um papel fundamental. Não querendo jogar mais peso do que há em suas costas por gerenciar uma cidade complexa e importante como São Caetano do Sul. Mas isso nós escutamos de todos os nossos conferencistas. Então, a liderança do prefeito é fundamental. E tenho certeza que vamos contar com ela. A outra,
que eu trago também bastante forte é a importância do mapeamento inicial das nossas demandas. Então, eu gostaria de deixar essa como sugestão, né? Acho interessante a ideia do empreendedorismo. A Opção Brasil é uma entidade forte nessa questão do empreendedorismo social, mas eu penso que tem um processo anterior. É a gente estudar um pouco o território, não é? Na minha cabeça, embaralhou a coisa. Vou falar sinceramente, não é? Porque é um conteúdo de tão alto nível, e se a gente deseja ser a vanguarda nesse tema no Brasil e na América Latina, eu acho que vale a pena uma elaboração mais detida em cima desse processo que existe na cidade, e assim, aí eu volto a valorizar também, além da continuidade do fórum, e aí vou encerrando, não é? A continuidade desse espaço, de maneira frequente. Entendo que o melhor lugar para continuar ocorrendo isso é a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é um espaço protegido das cotoveladas que nós vamos tomar de uma parte da política da cidade, que não entende esse processo, que é mais colaborativo. Você vai escutar o que você não concorda, você não vai apontar o dedo para essa pessoa, você vai tentar criar um consenso, criar formas para que a gente siga adiante. Se não é o tanto que eu quero, que seja alguma coisa, pelo menos. Então, o melhor lugar é um centro de formação e de difusão de conhecimento, como a universidade. Então, eu acho que esse ano a gente poderia desenvolver um processo como esse. Em segundo lugar, aproveitar a disposição dos nossos jovens vereadores e utilizar o espaço da Câmara Municipal para validar um plano que nos possibilite seguir adiante. Que aí assinou, votou aqui, ó, peraí. Né? Aí o terreno também está mais preparado para esse grande processo de inovação que eu penso, espero e acho que nós vamos criar aqui em São Caetano do Sul, como uma vanguarda no Brasil e na América Latina. Obrigado, Daniel. Nesse sentido, só uma informação. Como pressuposto básico, é bom que todos nós saibamos, já há uma decisão tomada no sentido de criarmos um sistema de informação que permita que nós consigamos atualizar todos os cadastros, todas as informações necessárias para que nós possamos startar o planejamento na sequência. Numa época em que cortar árvore não era crime, meu pai dizia que se a gente quisesse derrubar uma floresta, tinha que gastar o tempo que fosse necessário para afiar o serrote, porque senão você não conseguia fazer nada. Trazendo isso para o nosso tempo, eu diria, se a gente quiser alguma coisa, nós precisamos dar informação. E a informação, essa decisão já está tomada. Nós vamos criar um procedimento que permita que nós consigamos realmente reunir as informações necessárias. Só que, paralelamente a isto, há outras coisas que já podem também ser pensadas. Tá bem? Mas muito oportuna a colocação. Boa tarde. Meu nome é Francisco Albuquerque. Boa tarde, professores, prefeitos. Eu sou designer estratégico, sócio fundador da Arco, que é um hub de desenvolvimento criativo. Sou morador aqui de São Caetano há 2 anos, moro aqui no bairro Barcelona. E também sou coordenador e professor do Instituto Europeu de Design de São Paulo. Tá? Há mais de 10 anos eu tenho me envolvido com projetos de inovação para grandes empresas, conheço o pessoal da Endeavor, conheço o Google Campus, todos esses movimentos, sou mentor de projetos de empreendedorismo e de inovação também. Eu acho que a primeira pessoa que falou sobre engajamento, né, da população, e a gente também falou agora também de como levantar as necessidades, as reais necessidades da população, né, do cidadão da cidade de São Caetano. Eu estou muito feliz em estar aqui nesse evento, sabendo que a cidade está se movimentando por esse caminho, que é um caminho de estudo que eu venho fazendo há algum tempo, e quero me colocar na contribuição de ajudá-los a desenvolver qualquer tipo de iniciativa que seja necessária e relevante, tanto do ponto de vista metodológico, de engajamento, quanto do ponto de vista antropológico, etnográfico, para levantamento de necessidades, e trazendo todo o conhecimento, a bagagem que eu tenho de aplicação e criação de projetos de laboratórios de inovação em grandes empresas, e também de colocar a inovação em prática em modelos como startup. Okay? Muito obrigado, Francisco. Eu só pediria que depois você nos contatasse, ou ainda hoje, para que nós pudéssemos trocar um cartão. Tá bem? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Walter Alcântara Rossi, eu sou do Instituto de Pesquisas Científicas.
Parabéns a todos, parabéns ao prefeito. Estou vendo aqui que estamos bem aqui, com muita inteligência. Eu tenho uma proposta básica. Tudo isso é muito lindo, maravilhoso, mas nós precisamos do sangue da economia, que é o dinheiro. Eu tenho uma proposta para a Prefeitura de São Caetano do Sul. Existem N formas de nós fazermos como o dinheiro ficar em São Caetano do Sul. Agindo no serviços, empresas de serviços, empresas de comércio. Porque as indústrias a gente sabe que estão indo embora, né? Até 75 o PIB... Sim, indústrias assim em potencial. O PIB brasileiro, em 1975, era aqui em São Bernardo do Campo. Com a guerra fiscal, as empresas sumiram. Quer dizer... Nosso PIB depende de 70% da então, eu gostaria de estimular em São Caetano os serviços e comércio, para o dinheiro ficar aqui. E existem N formas, mexer em taxas, enfim. Essa é a sugestão básica. Muito obrigado. Deixa eu só lembrar a você que acabou de falar e a todos vocês, quem quiser complementar a informação, por exemplo, você, no seu caso, se você quiser complementar com alguma coisa, eu pediria que dirigissem isso para o e-mail cedert@sãocaetanodosul.sp.gov.br, São Caetano sem acento, aquela história toda. Então, é cedert, SEDERT, cedert@sãocaetanodosul.sp.gov.br. Por favor. Muito obrigado. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Carminha. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O prefeito conhece um pouco do trabalho do ITESCS já, né? Sou o presidente do ITESCS. Meu nome... Acho que o microfone está um pouco baixo. Oi? Meu nome é Benício Filho, sou presidente do ITESCS. E hoje é um dia memorável, né? Porque 31/3 é o último dia de março e o ITESCS faz 10 anos em março. Então, nós estamos comemorando 10 anos do Instituto de Tecnologia, último dia de março hoje. Fundado aqui em São Caetano, por empresários de tecnologia. Fernando Trincado e Francisco Soetel, 2 dos nossos pilares, estão aqui presentes hoje conosco. Eu sou o atual presidente. Eu chamo a atenção para 2 pontos. Eu acredito que nós não precisamos iniciar a criação do ecossistema, porque isso já está acontecendo. O Auríquio esteve ano passado na fundação do Núcleo da Anjos do Brasil aqui, em São Caetano. Eu sou investidor líder, e só de startups da região, esse núcleo de investidores já aportou R$1 milhão em startups daqui. E capital não falta. Então, a gente não precisa trazer capital do governo para investir em bons projetos de startup. Esse é um ponto crucial. Se a gente precisa de investimento, é só fazer os projetos nascerem. Esse é um ponto essencial dessa discussão. Segundo ponto, esse ecossistema, nós falamos muito no ITESCS de construção dele. E a USCS e o BASSE, aqui, agradecendo, ele não está presente aqui, mas agradecendo a Carminha em nome do BASSE, o BASSE tem uma cabeça muito aberta para isso, o ITESCS está aqui dentro, prédio A, sala 28A, todo mundo está convidado para conhecer o nosso instituto. E qual é o foco do ITESCS? Fazer esse ecossistema acontecer. E aqui eu vou trazer 2 momentos importantes da nossa cidade, para a nossa cidade, nesse ano, que tem aí o braço do ITESCS e todo o apoio que o Silvio também tem nos dado. Junto com o Sebrae Nacional, eu sou mentor lá no Sebrae Nacional, nós trouxemos para cá, e vai ser aqui na USCS, o Startup Day, 20 de maio. É um movimento nacional. Nós conseguimos trazer, junto com o Sebrae, aqui o Fábio do Sebrae São Caetano não, ABC, só que lá pelo Nacional, trazer uma ação do Sebrae para cá. Primeiro Startup Day do ABC vai ser em São Caetano. E ITESCS vai realizar aqui na USCS, junto com vocês, para trazer luzes do ecossistema nacional para cá. Porque a gente tem inteligência aqui. E isso está acontecendo agora. A gente não precisa de falar que, de repente, precisa de tal ação é lógico, a gente tem que ser articulado. Mas a gente já pode começar agora. Um segundo evento importantíssimo para São Caetano. Mauá. Universidade de Mauá, 25... Opa! Se esse aí estiver melhor... 25 de junho, o primeiro Demo Day da nossa região. O que é Demo Day? Você faz uma chamada aberta para startups do Brasil inteiro e um grupo de investidores. Inclusive, quem está patrocinando esse Demo Day na Mauá
é um fundo de investimento chamado Atlantic Hub de Portugal. Vamos ter os maiores players do Brasil avaliando projetos da nossa região. Aonde? Em São Caetano do Sul. 25 de junho, na Mauá, anotem em vossas agendas. E agora, 20 de maio, Demo Day do Startup Day Brasil, aqui em São Caetano. Por que eu chamo luzes para esses dois movimentos? O ITESC está ali, com toda alegria, ajudando a execução e a elaboração desse evento. Só que nós somos aqui da cidade. Nós estamos aqui e podemos ajudar demais. E nos colocamos à disposição de vocês. Silvio já esteve conosco lá nos visitando. A professora Carminha nos abre as turmas para falarmos um pouco do ecossistema. Auríquio já conheceu o movimento da Anjos do Brasil. Sou o líder da Anjos do Brasil aqui no ABC. Temos mais de 700 investidores. E, de verdade, dinheiro não falta. É só a gente articular as ideias que estamos juntos com certeza. Obrigado, pessoal. É só nisso que a gente aposta, viu, Benício? Estamos com um problema técnico momentâneo, então esse microfone aqui continua aberto. Do outro lado já está ali, né? Então vamos usar esse microfone aí. Sim. Bem, em primeiro lugar, agradecer ao prefeito Auríquio por essa iniciativa, esse apoio a essa iniciativa do professor Silvio, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Meu nome é Francisco, a maioria de vocês já me conhece, mas, enfim, sou o CEO da Micropower, uma empresa de tecnologia que completa agora, em abril, 23 anos, e atuo aqui na cidade de forma voluntária em alguns programas. Um deles é o Observatório Social do Brasil. Pediria que os representantes do observatório que estão aqui levantassem para que nós soubéssemos, todos conhecessem. São voluntários. Nosso movimento ele é apartidário. Nenhum de nós tem qualquer pretensão política, né? Nem somos filiados a nenhum partido político, né? O trabalho voluntário que eu faço é isso a nível nacional. Eu participo do Movimento Brasil Competitivo, é um movimento que completa 16 anos. Um dos projetos em que nós estamos desenvolvendo é o Manifesto Brasil Digital. Hoje pela manhã, eu estou aqui meio fantasiado de executivo por causa disso. Eu vim direto do evento que nós realizamos, um café da manhã com o ministro Kassab, do MCTIC. E esse Manifesto Brasil Digital, ele apresenta dois eixos estruturantes. Um é o governo digital, o outro é a economia digital. Procurando desenvolver áreas prioritárias que vão gerar e até 2020, um adicional de 94 bilhões de dólares na economia brasileira. Mas o ministro Kassab nos passou informações muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, que o satélite brasileiro vai ser lançado agora, de 16 a 20 de abril. O que é o satélite brasileiro? Ele vai iluminar com banda larga todo o território nacional, todas as cidades. Isso é um projeto muito importante para o desenvolvimento. Com quais duas prioridades iniciais? Educação e saúde. Atender prioritariamente educação e saúde. Tenho conhecimento também de um projeto que o doutor Auríquio vai estar desenvolvendo, que é da instalação, e finalmente acredito que vai sair, do anel de fibra ótica no município, integrando todos os próprios da municipalidade. Esse projeto, a gente sabe, se paga em 2 anos só com a economia de telefonia. Então, faço votos, doutor Auríquio, que a gente tenha esse projeto implantado o quanto antes. Se nós conectarmos com uma antena esse anel de fibra, alta velocidade, todos esses projetos de integração de gestão que está sendo previsto no plano de governo terão um ambiente todo favorável para a implementação. Então, essa de hoje de manhã, que eu acho que tem muito a ver com o evento de hoje, é essa. Então, Silvio, parabéns. Uma excelente escolha que o Auríquio teve. Eu tenho um profundo respeito ao professor Silvio. E uma coisa importante que eu não falei. Sabe por que o ITESC nasceu? Por estímulo do doutor Auríquio. Num almoço que nós tivemos no Laportes, talvez ele não vá lembrar desse episódio, aí ele entrou e veio, passou na nossa mesa e cumprimentou como bom político. Nós dissemos, gostaríamos de implantar aqui um centro, né, de tecnologia,
procurando, obviamente, estimular as empresas de tecnologia. Ele falou, não, excelente, vamos em frente. No meio do processo, através das mãos do professor Silvio, veio uma parte do investimento que foi necessário, veio do Banco Mundial, para viabilizar a primeira estrutura de incubadora do município. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma continuidade daquilo que o doutor Auríquio colocou. E, nesse dia, nós tivemos 4 pessoas do município que viajaram para São José para conhecer a experiência de São José. Fernando Trincado, eu, Aparecido Viana, e o Luiz Augusto, filho do doutor Luiz Carlos Almeida. Então, nós estamos vendo aqui uma oportunidade imensa de fazer isso acontecer. Há uma outra informação importante, é importante que vocês saibam, Cidades Inteligentes tem uma secretaria, tem uma diretoria no MCTIC, que é o Américo, e de lá é que saem os quesitos que orientam a definição de cidades inteligentes. Depois eu te passo, Silvio, toda a informação, tá? E conversando com o Kassab de manhã, o que a gente concluiu? E concluiu de forma coletiva, porque tínhamos lá 30 empresários, as principais empresas de tecnologia do país estão lá. SAP, Microsoft, Google, Amazon e Micropower, também uma das maiores empresas do Brasil, estava lá, atrevidamente falando, fazemos parte desse grupo, e nós sugerimos, e o Kassab entendeu que é importante, que nesses quesitos entre também, a partir de agora, o tema transparência, que é um pouco do que o nosso Observatório Social vem propondo, e que a gente sabe que está no plano de governo, o Silvio já me adiantou. Então, será um quesito de cidade inteligente. Então, estamos todos no mesmo caminho. Boa sorte e contem com a gente sempre. Muito obrigado, Francisco. É bom ter amigo quando a gente não tem tanta memória. Eles não deixam a gente esquecer de algumas coisas. Quando são boas, ótimo. Por isso que a gente tem que fazer coisa boa, né? Senão... Por favor. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao prefeito pelo esse evento que está sendo realizado, pela oportunidade que temos como empresa estar junto com a Prefeitura de São Caetano. Meu nome é Dong, eu sou representante da SPI, somos parceiras da SAP, trabalhamos com outras empresas de automação e a gente gostaria de enfatizar que nós somos uma empresa da capital e, por acreditar em São Caetano, estamos mudando para cá. Já estamos mudando para cá, estamos em processo de estarmos lá no Espaço Cerâmica. E, assim, nós temos uma identificação muito grande com São Caetano, trabalhamos com muitas empresas daqui, já temos um contato muito grande com a Mauá, fazemos uma parceria com o laboratório deles, tudo. Então, queremos reforçar aqui e trazer casos, experiências que nós já fizemos. Temos um exemplo, por exemplo, que a SAP fez em Buenos Aires para fazer monitoramento de águas pluviais, porque para evitar enchentes, usando tecnologias de internet das coisas. Então, a SPI, como uma provedora de soluções, a gente gostaria de trazer esse know-how para vocês e trabalhar junto com o município para trazer soluções melhores para vocês e para a população. Muito obrigado. Obrigado, João. É muito bom ter a SPI aqui. Nós já tivemos oportunidade de conversar com outros dirigentes da SPI. O prefeito já teve essa oportunidade. Mas tê-los aqui hoje, eu acho que é uma demonstração de proximidade desejada. Então, que esse exemplo seja seguido pelos outros empresários também. Muito obrigado. Professor, é um serviço de utilidade pública. A Maísa Sodré perdeu um molho de chaves com chaveirão dourado, grandão. Então, aqui, se alguém encontrar, por favor, avise-a. Ok? Faz assim, Maísa. Boa tarde, gente. Meu nome é Vânia, eu sou da Rede Global do Empreendedorismo. Na verdade, eu só queria fazer uma provocação, no bom
sentido a vocês. E antes, só um comentário. Está vendo que dá para provocar? É isso. Só um comentário em nome da Rede Global, da Endeavor, em relação ao ecossistema empreendedor, que tem sido falado, o Benício falou muito bem também. O grande lema da Endeavor é de um dia deixar de existir. E o dia que a gente deixar de existir, realmente vai ser porque existe um ecossistema empreendedor. Isso é um sonho. Então, dizer que já temos um ecossistema empreendedor, eu acho meio um pouco precoce. E aí vai a minha provocação. Em 1987, em Manhattan, foi um dia de muito alvoroço. A Alcoa passava por uma das maiores crises que eles tinham na época. Estava realmente numa crise muito feia, e o Paul O'Neill, que era um ex-burocrata americano, ele estava assumindo o comando da Alcoa. E foi um dia de alvoroço porque estavam jornalistas do mundo inteiro falando: o que esse cara vai falar, né? Que ele vai falar de lucro, de impostos. E aí, a hora que o cara pegou o microfone, a primeira frase dele foi: preciso reduzir a zero o índice de acidente de trabalho na Alcoa. E todo mundo falou: esse cara vai falar de lucro, de imposto, e vai falar de acidente de trabalho, de segurança de trabalho? O que é isso, né? Foi uma das estratégias que ele usou, e aí, junto com um colega que falou de engajamento da população, em relação à mudança de hábito, né? Eu acho que o maior desafio de vocês, nosso, meu, como cidadã da cidade, é realmente a mudança da cultura para atingir esse ecossistema empreendedor. E aí, a mudança de cultura a gente só vai conseguir com o engajamento da população. A gente falar em investimento, em dinheiro, nas startups, é muito bonito para nós que estamos aqui, mas o que a nossa população está sabendo disso? O que a gente que eles vão sentir que estão ganhando com isso? Eu citei esse exemplo da Alcoa, porque, depois de um ano no controle da empresa e com uma política ferrenha de mudança de cultura, por uma estratégia de reduzir a zero o nível de acidente de trabalho, pensando em segurança de trabalho, a Alcoa voltou a ser uma das maiores empresas de alumínio do mundo, porque eles fizeram as pessoas que trabalham lá mudar os seus hábitos por perceberem que eles iam ganhar com aquilo. Segurança de trabalho era de interesse em comum a todos. Então, não adianta a gente ter grandes pensadores, grandes ideias realmente, investimentos pontuais, se todos nós e toda a população, nós que estamos aqui, todos não estiverem engajados. E, por isso, voltando na nossa proposta do plano de governo, é de extrema importância, eu acho, a gente pensar em estratégias para que alcance a educação da base. Os grandes líderes, eu acredito que você seja um, Auríquio, não podem pensar no curto prazo, você não pode pensar em 4 anos. Eu tenho um filho de 2 anos e 5 meses, eu tenho que pensar a hora que esse cara estiver pensando em prol da cidade, da população. Então, eu queria que, realmente, vocês tivessem uma atenção e um carinho especial nessa questão de mudança de cultura, mas começando por eles. E crianças e adolescentes são capazes de terem ideias que a gente nem imagina. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Vânia. Só reforçando a sua colocação, eu tinha um amigo meu, com grande vocação para filósofo. Ele dizia o seguinte: o importante é investir nas crianças, falar com as crianças, porque cabeça de burro velho nem shampoo faz espuma. Isso, uma amenidade só para, dessa forma, dizer o quanto você tem razão. Nós temos realmente... Cada vez que a gente tem... E nós vamos nos deparar com mudanças culturais importantes. Na organização, todo mundo sabe o quanto é difícil cada vez que você tem que fazer uma mudança organizacional. Nos cursos de administração, antigamente, uma disciplina chamava-se desenvolvimento organizacional. Era tentativa, desistiram dela, porque realmente é muito complicado. É muito complexo, muitos valores. Então, nós temos consciência disso, absoluta, e, acima de tudo, o que não foi falado aqui, mas também é percebido por nós, para conseguir essa mudança de cultura, é preciso que haja engajamento de todos os agentes de governo e que eles sejam os grandes... Por isto, foi importante, ao longo desses dias, a presença dos colegas secretários da administração.
Então, foi com grande alegria que eu vi os demais colegas secretários municipais, cada um na sua área, participando desse evento, que aparentemente não precisariam estar aqui, só que vieram porque sentem que realmente haverá necessidade de um esforço conjunto para conseguir essa mudança de cultura que você falou e outros também falaram. Muito obrigado. Meu nome é André Ximenes de Mello, sou aluno do doutorado em administração. Eu gostaria de lembrar aqui algumas coisas, de repente, baseado no exemplo aqui das águas, né, e da mudança de hábitos, que nós esquecemos aí de ponderar algumas coisas. Nós temos praticamente 100% do município cimentado, né, que não é coberto, é cimento. E nós precisamos colocar um percentual dessas pesquisas direcionada ao uso racional, tanto da água quanto energia, e também ao resíduo sólido urbano. Eu acredito que nós precisamos exigir que o povo também pense naquilo que está consumindo, naquilo que nós podemos acabar e não ter mais daqui a uns dias. E isso é uma coisa muito importante para que nós continuamos existindo aqui, né? Qual é o seu nome, por favor? André Ximenes de Mello. Muito obrigado, André. O que você está sugerindo é que a gente inclua, então, aspectos referentes à água e resíduo sólido como uma prioridade dentro desse planejamento. É isso? Muito obrigado. Eu queria só... Sim. Tá bem. Nós vamos só fazer um breve interregno. Por favor. A professora Maria do Carmo e o prefeito Auríquio precisam se afastar agora. Certo? Nós seguiremos aqui, continuaremos ouvindo, fazendo os registros, mas eles não precisam. Então, eu vou passar a palavra rapidamente para a professora Maria do Carmo e para o prefeito Auríquio, para que depois nós possamos dar sequência ao nosso trabalho. Professor, só para fazer uma conclusão em nome do Legislativo, ainda com o prefeito em audiência. Rapidamente, eu quero agradecer a presença do prefeito, da nossa vice-reitora, também do nosso secretário, em especial ao Ricardo e Daniel, que organizaram todo esse evento, convidando as figuras que foram tão importantes no debate, que vieram da Espanha, do México, de Portugal, e que realmente trouxeram algo que realmente embaralhou nossos pensamentos, prefeito. Realmente foi tão rico, tão transformador e tão distante da nossa realidade, que isso a gente pode falar que é infelizmente ou felizmente, mas que nos mostra que temos muito trabalho realmente a fazer, porque em curto espaço de tempo, se nós não nos preocuparmos com tudo isso, nós entraremos em colapso. Realmente, o que ficou evidente é que chegaremos num colapso os países que não se preocuparem com isso. E um passo atrás é que tudo isso começa nas cidades, porque, como sabemos, como governantes, a esfera nacional e estadual ela é suporte do município, porque a vida acontece no município. A vida da pessoa, a escola da pessoa, a saúde, a mobilidade, ao ir ao parque, ao ir a uma padaria, acontece na cidade. E o governo estadual e federal é um suporte a tudo isso. Então, de forma mais abrangente, em nome da Câmara Municipal, em conjunto com o nosso colega Ricardo Entrejuc, é o nosso apoio irrestrito a todo esse movimento, o restrito ao Poder Executivo, prefeito. Conte conosco no que for necessário na questão legislativa, de aprovação de plano diretor, de aprovação de legislação, para que a cidade 4.0 realmente ela possa começar com uma semente, mas que já a médio e longo prazo a gente consiga, dentro desse primeiro 4 anos do seu mandato, já termos resultados palpáveis, que o início que é um grande diagnóstico. Então, lá atrás, no plano de governo, nos debates de plano de governo que o senhor realizou, mesmo eu buscando voto na rua, eu preferia estar no debate, até correndo o risco de perder voto, perder eleição, mas eu participei de todos os debates do plano de governo para poder estar mais próximo do que poderia ser construído e contribuir para isso que hoje estamos aqui. E o mais importante que eu sempre ressaltei nos debates foi a importância que está no seu plano de um software de gestão integrado, né, da prefeitura. E que a gente tem que caminhar o quanto antes para isso, porque esse é o diagnóstico, né, professor Silvio? A partir do momento do diagnóstico, de saber o que acontece na nossa cidade, a gente vai poder dar o passo seguinte. Então, está aqui a nossa contribuição,
em nome da Câmara Municipal, da nossa bancada, a bancada governista, estamos à disposição para tudo que for necessário para isso ser realizado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu só queria ampliar um pouquinho a questão da contribuição da USCS, né, a esse projeto. E dizer que, assim, alinhado a essa questão da necessidade que as cidades têm das aplicações e da contribuição que a universidade tem a dar nesse processo, a USCS começou há um tempo atrás a preparar os seus programas de pós-graduação na área do mestrado profissional e agora, se Deus quiser, daqui um ano e pouquinho, nós estaremos com um doutorado profissional também. Mas até para... Deixa eu tirar daqui, senão fico... Tem como? Tem. Mas até para aquietar um pouquinho a questão da sua preocupação com a educação, então, um dos mestrados profissionais que vem a contribuir a esse programa é o mestrado profissional em educação, no qual nós temos uma grande parcela de professores da rede municipal de ensino, e parte da mensalidade é patrocinada pela prefeitura a esses estudantes, e eles têm trabalhado em projetos que são especificamente da rede, os seus problemas de sala de aula, então melhorar planos, processos, situações que estão aí colocadas como problema dentro da sala de aula. Então, veja, o mestrado profissional ele vem ao encontro de trabalhar problemas da cidade. E, da mesma forma, o mestrado profissional que vem agora em Ensino e Saúde e o mestrado profissional em Comunicação de Interesse Público, que justamente lida com essa questão de mudança do comportamento. Então, como fazer planos em que você use argumentos e possa persuadir as pessoas no sentido de mudar para o bem, para algo socialmente correto, né, que venha fazer bem em termos de qualidade de vida das pessoas. Então, são dois programas que têm muito a contribuir e acho que essa questão do diagnóstico de demandas é uma coisa importante, porque subsidiam os trabalhos desses alunos que aqui estão fazendo. Então, só nesse sentido de expandir um pouquinho a colocação da professora, responder a ti e colocar então, à disposição os programas, né, no sentido de trabalhar questões que sejam de São Caetano também. Tá bom? Obrigada. Uma boa tarde a todos e todas. Eu queria, antes de mais nada, me desculpar que eu vou sair antes do término do evento com muita dor no coração, viu, Silvio? Por agenda, porque é um evento extremamente atrativo, participativo, e nos alegra muito quando a gente vê a universidade aberta à comunidade, trazendo o debate, né? O debate é fundamental na democracia. Muitos preferem criticar, caluniar, usar rede social para difamar, mas o debate, olho no olho, o debate reto, seguramente é a melhor ferramenta democrática de crescimento da sociedade. Eu queria saudar, então, aqui a professora Maria do Carmo, que hoje é a reitora em exercício aqui, que abre a universidade para o evento Cidades 4.0, que o professor Silvio Michiotti, nosso secretário municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Relações do Trabalho, e na reforma administrativa nós vamos mandar alteração da nomenclatura, acrescentando inovação tecnológica a essa secretaria. E o Silvio, obviamente, que abraçou esse tema com amor e carinho aqui, recordado que foi em 2007 que nasceu o ITESCS, viu, Benício? E o Silvio, na época, eu sempre tive uma atração de buscar o Silvio para trabalhar comigo. E, na época, o Silvio tinha recém saído da Artesp, né, da Agência Reguladora de Transportes, e eu presidi, acho que eu não presidi o consórcio, eu presidi a Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC e o Silvio foi ser o nosso secretário executivo lá. Então, momentos muito importantes, e eu fico feliz de ver aqui, porque a gente tem amigos que continuam colaborando de forma entusiasta. Vejo o Trincado aqui, o Alan agora com o empreendedorismo global, os nossos vereadores, o Ricardo Andrejuk e o Daniel Córdoba, aí esses jovens que, com alguns outros jovens, nos trazem a esperança da política aqui em São Caetano do Sul. Vocês têm uma responsabilidade. Eu digo isso para eles toda hora, acho que eles não me aguentam mais, viu? Parece coisa de professor chato, né? A responsabilidade deles é maior que a dos outros,
porque eles são a nova geração política da nossa cidade. A Maria do Carmo falava isso, o professor falava, que bom, né, que nós temos essa força jovem chegando. Então, fico muito feliz de saber que vocês participaram aí ativamente. Eu tinha muita coisa para falar, até porque o tema é riquíssimo, mas eu queria fazer algumas observações, me permitir fazer rápidas e objetivas observações. Primeiro, eu fiquei muito contente de ver do que é apresentado aqui no nosso plano de governo para esse quadriênio. Muitas dessas ações já estão em andamento, algumas até de forma embrionária, outras andando numa velocidade maior, porque, obviamente, que nós temos uma escassez de recurso econômico. Não vou entrar aqui no mérito da administração pública, isso vai ter um evento apropriado para isso, mas, dentro das dificuldades encontradas, nós temos conseguido avançar em todos esses itens. Eu praticamente revi todos, acho que tem um só que nós ainda não saímos do lugar. Isso nos mostra, mais uma vez, que a gente sabe e gosta de fazer bons planos de governos. Nas minhas outras 2 administrações foram assim, e tenho certeza que nessa aqui também será. Vamos vencer esse plano de governo. A despeito de todos aqueles que acham que não, nós vamos vencer o nosso plano de governo. Mas eu queria dizer que nós fomos buscar, eu fui buscar um secretário da Fazenda, jovem, que apaixonado também por inovação tecnológica, que é o Jefferson, que está aí na plateia. E o Jefferson é o homem do governo que todo dia ele diz para mim, corta, 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 não tem, não tem, não tem, não dá, não dá, não dá, não pode, não pode, não pode. Tem um tema que hoje ele falou para mim assim, ó, nós vamos buscar, eles tiveram uma reunião com o pessoal da saúde na busca da integração eletrônica dos meios de saúde, que é um daqueles pilares que está no nosso plano de governo. Eu falei, Jefferson, a doutora Regina ficou apaixonada no sistema. Nós não vamos ter perna para buscar isso daí. Ele falou, nós não, mas através do PMAT, que é o Programa de Modernização Administrativa com financiamento do BNDES, nós vamos conseguir. E com uma clareza muito firme. Então, não tenho dúvida que nós vamos conseguir isso num curtíssimo espaço de tempo. Então, isso nos alegra muito. Eu vi aí estruturas que nós já tínhamos deixado funcionando na outra administração, que, infelizmente, se desorganizaram, se destituíram, e agora tem um retrabalho de colocá-las novamente em pé, mas está dentro desse escopo. E queria frisar aqui, nós vivemos numa sociedade absolutamente tradicionalista. E desde a Revolução Industrial, o capital e o trabalho nos trazem uma cultura que é a cultura da grande maioria do mundo, sobretudo do mundo ocidental, que é a cultura do emprego. Todos nós crescemos ouvindo falar, você tem que estudar, você tem que ter um emprego, você tem que sustentar a sua família. Eu fiz isso com os meus filhos. Não sei se foi o melhor caminho, mas eu fiz isso com os meus filhos. Porque meus pais fizeram isso comigo. E é exatamente essa mudança de cultura que nós estamos vendo nesse debate aqui, que é porque o ser humano é inato dele buscar a sobrevivência, buscar o seu melhor. E o empreender é a forma que alguns trazem no seu DNA para buscar essa melhora. Então, a gente está aqui hoje debatendo cidades inteligentes, e a gente vê aí com clareza, no curto debate que nós tivemos aqui, de tempo que nós tivemos aqui, os temas que permeiam as cidades inteligentes, as smart cities. É a educação, como ela muito bem colocou, engajamento social, os temas de saúde, tanto os temas urbanos, porque nós temos que pensar nisso. De fato, como o Daniel falou, e Franco Montoro falava isso, Daniel, o cidadão não vive no Estado, não vive na nação, ele vive no município. E é aí que nós temos que começar nosso ponto de integração, nosso ponto de termos, de fato, uma política pública voltada para as cidades. Eu não gosto muito desse termo cidade inteligente, que parece uma coisa que denota que quem não for é uma cidade burra. Não é isso. Acho que são cidades integradas, cidades que se humanizam através da integração. Então, nós temos que ter cidades integradas, sim, que busquem definitivamente a melhora de vida das pessoas. Isso não pode ser uma política de um governo que vem, vai, vem outro, começa diferente. Nós temos que ter, como o professor Silvio fala, uma política de Estado. E esse debate nos propicia e nos estimula cada vez mais para isso.
Eu quero muito contar, e acho que a universidade é o espaço, quando você tem a universidade que ensina, que pesquisa e que presta serviço, você tem, de fato, as 3 pontas amarradas do que é o conceito de universidade, que os gregos imaginavam isso lá atrás. Então, nós temos aqui esse debate colocado. Óbvio que nós temos muito a avançar, muito. Eu fico feliz quando escutei o Benício falar aqui que o aporte de recursos da iniciativa privada é farto. Se não é farto, é suficiente. Nós precisamos trazer isso para dentro do governo, não do governo no sentido de execução, mas para trazer isso para dentro do que nós queremos fazer. Nós temos equipamentos. Quando nós construímos, em 2008, o Centro Digital, a nossa ideia já era que esse espaço fosse um ambiente de encontro das pontas do sistema. Infelizmente, ou felizmente, encontramos ele praticamente vazio, abandonado agora, e vamos, dentro das nossas possibilidades econômicas, remontá-lo com essa vertente. Não, vamos contar, porque vai ser um espaço multicêntrico, naturalmente, porque ele é muito grande. Repito aqui, nós projetamos isso em 2008. Então, eu fiquei muito feliz de vir aqui hoje, de ouvir o que eu ouvi. Saio daqui realmente satisfeito. Uma pena que eu não pude participar mais, questão de agenda. Tenho trabalhado aí 16, 17 horas por dia, mas faço com muita satisfação, muito prazer, porque pela terceira vez que a população de São Caetano do Sul me confiou de ser prefeito, eu tenho que honrar isso cada dia mais. Cada dia que eu amanheço, eu penso que eu tenho que honrar isso mais do que eu honrei ontem. E é isso que eu tenho feito, com uma grande colaboração da nossa bancada de gente séria. Nós temos aí um ambiente com a nossa bancada de extremo interesse público. Eu quero dizer que os 9 vereadores da nossa bancada governista têm um interesse público no seu consciente diuturnamente. Então, isso me enche de orgulho, viu, Daniel, Ricardo? Muito obrigado a vocês de forma muito especial. Aos amigos, vou deixá-los aqui com uma saudação e o desejo que esse debate continue, Silvio, e que a gente possa, seguramente, ter os desdobramentos que vão acontecer, porque nada como um evento desse fica sem deixar frutos. Esse já deixou, e vamos colher esses frutos da melhor maneira possível. E, finalizando minha fala, eu queria deixar uma mensagem aqui. Eu não sei se o rapaz que falou daquela questão, eu também quero trazer todos os prestadores de serviços e todos os comerciantes para São Caetano do Sul. Mas São Caetano, como grande ABC, vive como sempre viveu e viverá ainda por muitas décadas fincado na atividade industrial. 2/3 da nossa renda, que nos permite ser uma cidade com um padrão de qualidade diferenciado, vem da atividade industrial. Nós não queremos falar que não queremos... Não estou dizendo aqui que nós não queremos serviço, que nós não queremos comércio. Lógico que nós queremos. Nós éramos, até pouco tempo atrás, a cidade sede da maior empresa comercial brasileira. Mas o serviço é bem-vindo, sobretudo quando ele é agregado à atividade industrial. Então, fica aqui essa mensagem, fazer esse parênteses aqui, porque nós não podemos perder esse norte. Me arrepia. E é incrível como esse conceito, que é equivocado, Silvio, ele se permeia cada vez mais, Carminha. Qualquer lugar que você vai, na campanha, então, o que eu escutei de cientista econômico falando, aliás, o que mais tem na cidade são cientistas econômicos, né? Que precisa disso para a cidade crescer, daquilo outro para a cidade crescer, que senão a cidade vai... E o que eu mais escutava é isso, precisamos trocar nossa vocação. Nós precisamos sair precisamos ir para a atividade de serviço. Meu Deus, todas as experiências globais de troca de vocação foram absolutamente traumáticas e de sofrimento para suas populações. Longe daqui, para São Caetano do Sul. Vem o serviço, vem o comércio, mas fica e fortaleça a indústria. Muito obrigado. Uma boa tarde a vocês. Muito bem. Muito obrigado ao prefeito José Auríquio pelo estímulo, pelo apoio, pela atenção que dedicou a esse evento e a política pública decorrente dele. Muito bem. Podemos, então, dar sequência. Eu não sei se temos mais alguém aqui. Fica à vontade. Prefeito, acho que o senhor inibiu todo mundo aqui. Olha, tá vendo?
Ok, então, se nós não tivermos mais comentários... Pois não, Trincado? Então. Fernando Trincado. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos. Até complementar o que o prefeito brilhantemente colocou, e não foi colocado em nenhum dos nossos debates aqui esta semana, ao menos nos que eu assisti. Hoje São Caetano tem todas as condições de ser, vamos dizer, o berço, mas não o berço, mas a referência na região, talvez até no país, como uma cidade da indústria 4.0, por suas características, pelos equipamentos que nós já temos disponíveis aqui. E eu sei que isso já faz parte dos seus planos, né, Silvio? Então, mas como não foi colocado ainda, gostaria de reforçar aqui para todos que realmente é muito importante. Nesse conceito de indústria 4.0, só para dar um exemplo, você consegue fazer com que pequenos empresários se transformem em parceiros de grandes empresas, através de um trabalho colaborativo. E outras questões maiores também, como envolver toda a parte de logística, serviços, e com, principalmente, as universidades que nós temos, as empresas que já estão instaladas no município, com o novo Senai que está instalado aqui no bairro Boa Vista. Nós temos essas condições de estar trabalhando muito forte nessa questão de abraçar essa oportunidade. Muito obrigado, Fernando. Ok, então, eu gostaria de... Pois não, Francisco. Professor, me permite. Vânia, a pessoa que falou? É Vânia. Só para comentar. Eu estava na Alcoa nesse período que o Paulo Nil assumiu a empresa. E eu vivenciei isso que ela falou. É verdade. A questão de mudança cultural é uma coisa que precisa ser levada com muita seriedade. E na nossa cidade, o professor Silvio sabe, a gente tem conversado sobre isso, a Carminha também, temos falado muito, nós somos vizinhos, né? De vez em quando ela me dá carona, como esta semana. E a mudança cultural, ela passa fundamentalmente pela vontade de querer mudar. E vocês devem ter recebido pela internet uma figurinha de um sujeito no palanque, um monte de gente assim na frente, dizendo: a mudança é necessária, quem concorda com a mudança? Todo mundo levanta a mão. 2 ou 3 saem. Quem que quer mudança? Meia dúzia, metade sai, fica metade. Quem quer ajudar a implantar mudança? Vai todo mundo embora, inclusive o cara que estava falando. Esse é o desafio que nós temos em nossa cidade, mudar o modelo mental. Todos querem mudança, todos sabem que precisa mudar, mas tem que ajudar a implantar. Tá certo? Obrigado, Francisco. Nesse sentido, eu acho importante destacar algo, que é uma situação que está sendo muito enaltecida agora, com este evento e com essa circunstância. É o engajamento da universidade junto com as necessidades de solução, não só da administração pública, mas também das empresas. Então, por que eu estou dizendo isso? Não foi em vão que este tema foi escolhido. A universidade até poderia ter cedido o lugar para que nós fizéssemos o evento, porque era de interesse da prefeitura fazer, da Secretaria de Desenvolvimento fazer. Só que a universidade tinha interesse neste tema. Por quê? Porque os seus programas de mestrado e doutorado, com suas respectivas linhas de pesquisa, com aquilo que os seus alunos pesquisam com seus orientadores, têm relação com este tema. O mestrado de comunicação, que está nascendo agora, ele tem uma vertente clara para a área, para a comunicação de interesse público. Não é um mestrado em comunicação, não, é um mestrado em comunicação de interesse público. Ele é direcionado para este fim. Ninguém vai vender chocolate ou comunicar sorvete. Não, nós vamos estar estudando, pesquisando
e nos atendo a isto. Este tema que nós estamos falando, o que nós estamos falando, o que é? É uma política pública que tem claramente uma conotação de interesse público escancarada. Isto tem todo um interesse da universidade em buscar o quê? Buscar o respaldo conceitual e teórico para ajudar o pragmatismo da aplicação. É um fato novo. Nós vamos nos deparar com uma situação nova. Cultura, mudança cultural é um desafio permanente, em qualquer situação. É na empresa, é na nossa casa, quando chega uma situação nova, quando o filho casa e vem uma família nova que vem... Enfim, você tem problemas relativos à mudança cultural em qualquer circunstância. Este é um desafio permanente que a gente tem. Só que nos dá muita esperança o fato de estarmos juntos com a universidade neste mesmo projeto. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte: nós não temos uma solução para esta questão pronta e acabada, mas a gente está muito bem acompanhado e, acima de tudo, alertado por vocês, e eu fiquei feliz por isto, saber que vocês têm consciência dessa dificuldade. Isso significa o seguinte, está implícito em tudo que vocês falaram: estamos juntos nessa tarefa de superar essa situação difícil. Esta mudança cultural ela será decisiva para o processo. Senão, realmente, se prevalecer a cultura da esperteza, se prevalecer a vontade de ser organista de churrascaria ao invés de músico de orquestra, nós vamos ter dificuldade. Mas se a gente perceber que juntos a gente pode realmente conseguir fazer essa mudança, através de depoimentos, exemplos e vai por aí afora, eu acho que será relevante. Hoje, a gente ouviu algo que, para mim, soou de forma especialmente significativa. Todos os casos que nós ouvimos, todos eles falavam da importância da adesão política ao processo e da importância da perpetuação do processo. Hoje, eu ouvi o nosso prefeito dizer o seguinte: olha, este é um projeto, é um programa de Estado, não é um programa de governo. O que ele quis dizer com isso? O governo passa, o Estado fica. Isto sinalizou claramente que não há preocupação com a finitude do projeto, porque esse projeto não se esgota em 4 anos, não se esgota em 8 anos, não se esgota em 12 anos, não vai se esgotar nunca. Isso é uma coisa que nós estamos entrando numa encrenca da qual nós não vamos nos livrar mais. Por isso que este é um momento histórico que nós estamos vivendo. Neste sentido, nós estamos dizendo, sim, a gente vai encarar esse caminho, a gente se sente acompanhado e bem acompanhado, mas muito confiante de que nós vamos conseguir superar os desafios. Eu acho que, primeiro, olha, como é importante, nós temos consciência dos problemas. Já é um grande passo. Hoje, muitos talvez não tenham tido oportunidade, ou não quiseram falar, mas eu reitero. O endereço é cedert, S-E-D-E-R-T, cedert, saucaetanodosul.sp.gov.br. Estamos lá absolutamente interessados em receber ideias, projetos, grandes, pequenos, propostas e mesmo visitas pessoais para que nós possamos nos conhecer mais proximamente e trocar ideias. Muito obrigado a todos. Pois não, Valmir. Por um período de 10 anos. Não existe
Muito obrigado, Valmir. A sugestão é muito positiva e nós vamos acolher, sim. Está acolhida a sua sugestão. Vamos ver como é que a gente faz isso, está bem? Muito bem, então, muito obrigado a todos. Reitero, Daniel, Ricardo, muito obrigado. Vocês tiveram um desempenho formidável. A equipe da USCS toda, que ajudou durante todo o tempo, Robson, muito obrigado. E a vocês que tiveram tanto empenho, carinho conosco e paciência, inclusive com as falhas do projeto todo, de tudo que aconteceu. Houve falhas, mas a intenção de acertar foi maior. Muito obrigado a todos e seguimos sempre à disposição. A professora Maria do Carmo quer falar com vocês. Só quero fazer uma pergunta para ele. Na saia justa tem que estar no final, né? Porque assim ele não briga depois comigo. Como vai ser o feedback do andamento da situação de São Caetano em relação a isso para a população? Você já pensou em alguma coisa? Vai pensar ainda? Não, é só realmente o interesse, para que a gente tenha aí, para ninguém ficar pensando, mas agora não vem nada de volta, como que eu faço para saber? Só para... Nós estamos terminando o nosso portal da CEDERT. Esse portal estava muito desatualizado, enfim, nós estamos numa fase de conclusão dele. Esse portal será o meio pelo qual a gente vai disponibilizar permanentemente as informações relativas a esse encaminhamento. Tá bem? Esse portal é Investe São Caetano. Como é que é, Fernanda? Faltou .com.br. Então, ainda bem. Então, é investesaocaetano.com.br. Investe São Caetano, é? O SP, SCSS. Investe São Caetano. Mas, por favor, não entrem nele agora, que ele está sendo reformado. Tá bem? Muito obrigado a todos pela presença. Pois não. Já que muita gente interrompeu a sua finalização, eu me senti livre também, provocado pela professora Carminha, por um bom motivo, desculpe. Para adiantar uma conversa que o professor Bassi e eu tivemos sobre a continuidade do evento aqui na universidade. Por esse ano, de um outro formato, com uma periodicidade boa, provocações a partir do eixo Cidade 4.0, pessoas de outros países, ou do Brasil, enfim, ou a gente promovendo debates. Esse é o sentido do que o professor Bassi e eu conversamos e, enfim, acho que pode ajudar nessa coisa que a professora Carminha falou. Ok? Então, eu também vou interromper. Já que todo mundo está interrompendo, eu também vou interromper. Eu vou antecipar uma informação que eu preferia fazê-la com um pouco mais de recheio, mas... quem participou das palestras, etc., percebeu que há uma possibilidade de nós nos integrarmos ao Sharing Cities, Londres, Lisboa e Milão. E muito estimulados pelo Daniel Córdoba, que me ligou algumas vezes para que eu não perdesse a oportunidade, nós nos acercamos do representante do consórcio e já formalizamos nosso interesse em nos integrar. Ele concordou com isso e já estaremos proximamente fazendo uma troca de papéis. Por quê? Porque ele disponibiliza gratuitamente toda a plataforma, os algoritmos, enfim, ele tem lá toda a experiência acumulada, ele já se dispõe e passa isto gratuitamente para todos nós. Então, isso já está andando, só que ainda tem muito chão pela frente. Eu ia informar isso um pouco mais para frente, mas já antecipo um pouco, porque senão, para acalmar o Daniel Córdoba, que me ligou de madrugada, falando, olha, você não pode perder isso, etc. Então, eu... Valmir, você queria falar alguma coisa? Eu só queria ver da possibilidade de, já que estamos todos aqui reunidos com interesses em criar São Caetano do Sul, eu acho que a Secretaria e a Universidade poderiam já marcar uma próxima reunião, tá? Seja daqui a 3 meses ou daqui a 4 meses, para que se volte esse mesmo público aqui, já para se começar a startar os processos. Valmir, nós vamos... Não, ok, eu agradeço a sugestão, mas nós não temos nenhuma condição de marcar isso agora, nem temos tema para isso. Quer dizer, é preciso que se reúna gente tão importante, um tempo tão caro, quando a gente tem algo concreto. Olha, vamos nos reunir para discutir. Eu não teria condições de
de rechear essa reunião. Mas a sua ideia é perfeita, nós deveremos fazer isso oportunamente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e nos veremos aí.